Olá, seja bem-vindo a mais um programa Espaço Aberto para a Saúde, que visa levar até você informações sobre saúde e qualidade de vida. A infecção hospitalar ou a infecção adquirida dos serviços de saúde é qualquer tipo de infecção adquirida durante a hospitalização ou após a sua alta ou atendimento em um serviço de saúde. Segundo o Controle de Vigilância Epidemiológica de São Paulo, somente o enfermeiro ou médico qualificados podem determinar se a infecção manifestada no sujeito, no cliente, no usuário é hospitalar ou não. O programa de hoje é sobre infecção hospitalar. Segundo a portaria do Ministério da Saúde 2616 de 1998, todos os hospitais devem possuir uma comissão de controle de infecção hospitalar. Mas não há dados concretos sobre a quantidade de mortes por ano. A infecção hospitalar, no entanto, não é um mal que atinge somente os países da América Latina. Nos Estados Unidos, o prejuízo passa de 100 bilhões de dólares, com cerca de 80 mil óbitos em 300 milhões de pessoas internadas. No Brasil, segundo a Anvisa, na última década, decaíram os casos de infecção hospitalar para cerca de 20% a menos. Ou seja, hoje a gente tem uma taxa de 5% devido à implantação das comissões de controle de infecção hospitalar. Para abordar esse tema hoje, nós temos aqui duas professoras convidadas. A professora mestre Miriam Marinho Crisóstomo, que é mestre em Educação pela Universidade Salgado de Oliveira, é coordenadora do curso interdisciplinar de controle de infecção e assistência à saúde, e a professora doutora Lia Santos Galvão, que é doutora em enfermagem pela UFRJ, coordenadora do curso de especialização interdisciplinar de controle de infecção hospitalar da Universidade Gama Filho e também enfermeira do Hospital Federal de Bom Sucesso. Eu agradeço a presença das duas professoras aqui. Eu acho que é uma coisa diferente no nosso programa, que a gente tem duas coordenadoras de dois projetos interdisciplinares e também duas professoras, né, que atuam também na prática. A professora Miriam no hospital, né, e a professora Lia também no Hospital de Bom Sucesso, aqui a professora Miriam no Hospital Universitário. Então, assim, a gente tem aqui uma primeira pergunta. Professora Miriam, ainda há muitos casos de infecção hospitalar no Brasil. A que se atribuem, na sua opinião, esses casos? Muito obrigada pelo convite. Foi assim, é muito bom estar aqui com a Lia, com você, é um prazer muito grande. Bem, como você falou, realmente, há sim muitos casos de infecção no Brasil. A infecção hospitalar ou infecção adquirida, como você falou, nos serviços de saúde, é qualquer tipo de infecção adquirida durante a hospitalização ou após a sua alta do atendimento em serviço de saúde. Contudo, ela deve estar relacionada diretamente com a internação ou o procedimento hospitalar. Bem, qualquer pessoa que vai ser atendida no serviço de saúde, ela pode vir a desenvolver a infecção hospitalar. Quer dizer, ela está sujeita a contrair, né, uma infecção hospitalar, que está diretamente relacionada ao tempo e relacionada ao procedimento a ser realizado. Então, com isso, primeiramente, eu atribuo a infecção hospitalar à fonte de infecção, né? E essa fonte aponta para o próprio paciente, para os visitantes, para os objetos que existem dentro dessa unidade, né, de saúde, essa unidade de internação, os equipamentos e as superfícies desses ambientes, né? Com isso, nós temos que discutir os meios de transmissão. Como que essa infecção é adquirida, né? E nós, quando nós percebemos a questão do paciente, do funcionário, nós estamos falando do micro-organismo transmitidos, né? Os micro-organismos transmitidos por meio de contato, por gotículas, por vetores, por via aéreas. E esses meios, então, de transmissão estão relacionados aos agentes.
Professora Lia, acrescentar alguma coisa? Eu acho que mais a te agradecer, né, o convite, participando desse projeto muito interessante da UF, junto aqui com a Miriam, e dizer que, lamentavelmente, infecção hospitalar, o que se tem a dizer é que ela nunca será zero, né? Não existe infecção hospitalar zero. Até porque, quando você pergunta ao que você atribui, a Miriam abordou, né, um pouco, eu atribuo as condições intrínsecas do paciente, muitas vezes advém do próprio cliente, ele vem colonizado, né, todos nós estamos colonizados com micro-organismos e, por conta disso, nós estamos, de alguma maneira, suscetíveis quando nos internamos e temos que receber alguns procedimentos. Com a tecnologia hoje em saúde crescendo a cada dia, a invasão do paciente é maior e isso já é uma possibilidade para que a infecção aconteça. Por outro lado, a gente não pode deixar de considerar as condições do próprio ambiente, né? As condições do hospital, que aí são extrínsecas ao paciente. E aí entram os visitantes, entram os objetos que estão ali, a limpeza dos ventiladores, a higiene hospitalar e a questão da educação dos profissionais, que aí não é mais só profissional de saúde, porque você já tem dentro dos hospitais hoje outras formações de outras áreas, os engenheiros hospitalares, que precisam ter essa especialidade para compreender o que é um hospital e programar um hospital de forma que as pessoas ali dentro possam trabalhar sem que tenham um risco aumentado para elas e ainda também para os pacientes. Tá, vou aproveitar o gancho agora, professora Lia. Como a senhora trabalha, né, com comissão de controle de infecção, a gente sabe que quanto mais leitos, maior o risco, né, de ocorrer infecção. E quanto mais procedimentos invasivos, também. Mas seria isso só os fatores determinantes? Que a senhora já começou a falar de outros fatores extrínsecos e intrínsecos. A gente sabe da resistência microbiana também. Eu fico preocupada quando a gente fala em número de leitos, né? O número de leitos não pode ser considerado a condição principal para se pensar em infecção. É a condição que perpassa, né? Por quê? Porque o número de leitos, quando ele é programado, independente de se são 10, 20, 30 leitos, mas estão programados e se obedecendo ao espaçamento orientado pela Anvisa no que diz respeito à questão de infraestrutura do ambiente, o risco não existe, ou o risco é menor. Não vou dizer que ele não existe, o risco é bem menor. Eu estou entendendo que você está falando da questão da sobrecarga, né, da superlotação de algumas unidades, e aí sim eu concordo que essa superlotação dessas unidades seja sim o risco. Professora Miriam, acrescentar alguma coisa? Como a professora Lia falou, né? Se nós temos muitos leitos e nós não temos o número de pessoal suficiente, o que pode ocorrer? O tempo do procedimento, nós temos que contar. O tempo que o pessoal da equipe de saúde, né, realiza esse procedimento. Então, tem a lavagem das mãos, tem os capotes, tem a questão do controle e a prevenção da infecção. Se são muitos leitos, sem o planejamento, sem a questão do planejamento de gestão, fica difícil colocar em prática todo esse processo de prevenção e controle de infecção. Por exemplo, para o pessoal de casa entender, né? Assim, não ter uma pia no local adequado, não ter tempo para lavar as mãos, não ter uma equipe, um número suficiente. Que é interessante porque as pessoas sempre atribuem, querem, né, processar, mas aí não observa também as condições, como a professora Lia e a professora Miriam colocam, as condições de trabalho. Será que é adequado? A gente sabe como professores que às vezes a gente ensina uma técnica de lavagem das mãos corretamente e aí o aluno vem para a gente e fala assim, mas no hospital a pia nem dá para fazer isso que você está falando. Então assim, a professora Lia fala da engenharia, a professora Miriam coloca do tempo, né, do que... Então isso eu acho que é um caso aí, já aproveitando, professora, a gente sabe que as duas aqui são formadoras de profissionais na área da saúde, do controle de infecção e estão atuantes. Então, eu queria que a professora Miriam primeiro comentasse um pouco sobre o público. Como deve ser a formação desse profissional especialista em controle de infecção relacionado à assistência à saúde? Como que tem que ser o perfil desse profissional para dar conta desses problemas todos? Certo. Nós temos... ou quando nós falamos em formação, nós já temos o pessoal que nos procura, a nossa clientela já são profissionais, eles já são formados,
né? Então, de diferentes categorias profissionais. São médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, assistentes sociais. Então, eles já têm uma formação da sua área de atuação. O que nós procuramos fazer é a questão da qualificação para atuar junto à comissão de infecção, ou mesmo que não seja dentro da comissão, ele atue de forma eficiente e eficaz no controle e prevenção da infecção. E com isso, para que nós possamos qualificar esse profissional, nós temos diferentes disciplinas. E essas disciplinas vão abordar conteúdos programáticos que deem base para que eles possam estar qualificados para atuar na sua área de atuação e até na comissão de infecção, caso ele tenha oportunidade, né? E com isso, essa preparação vem a questão da gestão dos programas de controle de infecção em serviços de saúde. Professora Lia, em relação assim, como a professora Miriam coloca, tem que saber um pouco de tudo, né? Que a professora Miriam fala de planejamento, ela fala que precisa saber um pouco, né, de epidemiologia, mas aí como o tipo de profissional ele tem que ser assim, né? Ele tem que estar preparado, conhecendo um pouquinho de cada área do saber para dar conta no CCIH? O nosso curso que nós coordenamos lá na universidade, ele começou em 1996. Naquela ocasião, nós já entendíamos que o trabalho em controle de infecção perpassa por diferentes interfaces, né? Que vão, como eu disse, do engenheiro que elabora os projetos de estrutura hospitalar, a enfermeira e o médico que estão ali juntos no atendimento ao paciente. Então, diferentes profissionais já nos procuraram para o curso, até advogados interessados na causa. As disciplinas são múltiplas, passa pela gestão de ambiente, gestão de recursos humanos, passa pela especificidade da ação médica e do enfermeiro, pela epidemiologia, bioestatística e outras áreas. O controle de infecção, ele perpassa por quase todas ou todas as áreas de atenção à saúde. Então, assim, eu acredito que o perfil do profissional que trabalha em CCIH tem que ter uma visão ampla, né? Sim. E ao mesmo tempo específica quando se trata de micro-organismo, que a gente discute muito, que aí você falou de 1996 quando começou lá, o nosso curso daqui da UF ele é mais novo, né? Mas em 1994 foi feita uma pesquisa nos hospitais brasileiros, foi a última que eu consegui encontrar, né, na internet. E única. Única, e veio mostrando que 61,3% dos hospitais brasileiros em todo o país, né, público e privado, ele tinha especialidade, vários tipos de especialidade, e aí mostrou que essa taxa de infecção era uma taxa muito elevada, né? E aí, o que a Anvisa fez? Ela tentou criar os sinais, que foi uma iniciativa da Anvisa, né, que é o sistema... Recente. Né? É um sistema recente, que ele é um sistema informatizado, né, para registro de ocorrências de infecção. E o que eu achei mais interessante também, que as duas professoras estão comentando, que eu até falei que ia ser difícil esse programa, que todo mundo quer falar um pouquinho, que todo mundo entende da área, é que é um tema crucial relacionado à lavagem das mãos. Teve um documento deste ano, que já está no ar, da Anvisa, que é uma autoavaliação, né, da lavagem das mãos. E ali você observa algumas, que são pessoas, né, que entram no sistema, preenchem um checklist e eles mandam e fizeram um relatório. Muito interessante, mostrando que eles apontam que não tem tempo para lavar as mãos, que o treinamento não é contínuo, né, permanente, é um treinamento diferenciado, que não há... Isso, assim, é uma coisa interessante, que por ali a Anvisa, e todo mundo vai ficar sabendo, pode ter um melhor controle. E aí, enquanto formadoras, a gente pode até colocar isso nos cursos e falar desses manuais, olha só, aqui que estão pecando, será que na sua unidade hospitalar isso não pode ser melhorado? Porque a Anvisa está apontando. E aí, professora Lia, como pode se manifestar uma infecção hospitalar?
Eu só queria então vamos lá, dizer a continuando. questão dos sinais, né? Os sinais Vamos falar foi dos sinais. um sistema que foi pensado pela Anvisa, mas por conta de não ter sido um sistema com obrigatoriedade de adesão dos hospitais, ele simplesmente se perdeu. Né? Hoje quase ninguém mais não está nem uso mais. Outra questão que eu penso que seja também importante da gente estar pensando aqui agora, é que por conta dessa situação de especificidade da infecção hospitalar e, ao mesmo tempo, de interface com diferentes áreas, não dá para a gente pensar só na questão da higiene das mãos. A higiene das mãos ela é um aspecto importantíssimo. Né? Os hospitais eles precisam estar preparados, não só no que diz respeito ao quantitativo de recursos humanos, para permitir que as pessoas parem para higienizar as mãos, mas também com a questão das pias. Pias do tamanho adequado, na localização adequada, para que o profissional chegue até lá. Tá? Então, isso eu acho que é importante a gente dar essa... para que o público não fique pensando que o profissional não vai lá e porque não sabe. É outra questão, é o conhecimento que ele tem, é a atitude dele diante da lavagem das mãos e a prática. Então, o conhecimento, atitude e prática, nem sempre ela está interligada. Eu cheguei a comentar porque é crucial devido à manipulação. Né? A gente faz os procedimentos, sabe, o profissional de saúde... Ele toca no cliente. Então, vai lá, faz o exame físico, sai de um, vai para o outro e não lavou as mãos. Aí pode levar uma bactéria, um germe resistente para outro. E a Anvisa, ela bate muito nessa tecla da lavagem das mãos, por isso que eu comentei, inclusive por esse relatório. Né? Aí fez esse manual de lavagem das mãos e deixou no ar para todo mundo ver e adotou o álcool gel, né? Que algumas instituições acham que substitui a lavagem das mãos também. Que isso é importante deixar claro. Que na realidade não substitui. Você utiliza o álcool gel, mas em uma determinada hora, você tem que lavar as mãos. Né? Não é um procedimento substituto ao outro. Né? Isso é só nos momentos que for de emergência. A gente sabe que vai formar uma papa na sua mão de gel, porque o álcool vai evaporar e aquilo ali pode ser um meio de cultura. Então, assim, é um mito também. As pessoas acham assim, vou passar o álcool na mão e não preciso lavar as mãos. Então, isso é importante. Mas aí, professora Lia, como pode se manifestar uma infecção hospitalar? Diferentes maneiras, professor Jorge. Não dá tempo de nomear todas aqui, mas normalmente o que se vai observar no paciente são as alterações características de qualquer infecção. Uma febre, um desconforto, um mal-estar, uma dor, infecção de trato urinário, uma ardência, uma dor lombar. Então, é bastante complexo agora a gente discorrer sobre todas as possibilidades. Inclusive, teve uma professora colega nossa que ela fez uma cirurgia para colocar uma prótese e 6 meses depois ela descobriu que tinha uma infecção hospitalar. Então, assim, às vezes pode estar lá naquele fio de sutura que foi colocado lá dentro, uma bactéria na forma de esporos, né, que é uma forma mais resistente, que dura. Aí ela depois começa a se reproduzir e ela teve que tirar a prótese, teve perda óssea, uma complicação. Então, isso é uma coisa interessante a gente falar, porque a professora Miriam começou colocando e a professora Lia também. A infecção hospitalar não é aquela só que se desenvolve dentro do hospital. Ela pode também se desenvolver fora dela, mas ela tem que ter um nexo de ligação, né? Não é isso, professor? Até um ano uma colocação de prótese. Até um ano uma colocação de prótese. Tem o risco da ocorrência da infecção. E é interessante também a gente comentar na atenção básica em relação àquelas coisas da pneumonia, né? Que às vezes no histórico do cliente isso não é comentado, isso é muito importante. A pessoa está internada, aí ela sabe que a porta de entrada para ela ser atendida numa unidade básica de saúde, ela chega lá com a pneumonia e a pessoa no histórico não pergunta, né? E o próprio cliente não fala que ele esteve hospitalizado. Aí o que acontece? Vai ser tratado por uma pneumonia comunitária e, na verdade... Pode ter risco de um germe hospitalar. Isso, muito mais resistente. Então, isso é muito importante, gente. Não que as pneumonias comunitárias hoje já não estejam acontecendo com germes multiresistentes, né? Isso é outro fato também. Aí dá outro programa, porque já foi feito, a gente sabe que hoje existem bactérias resistentes da comunidade circulando. A gente sabe que nós, na carne, né, no alimento, até na ração dos próprios animais, tem antibiótico. Não, a carne que nós consumimos tem antibiótico, assim como tem hormônios e outros aditivos. A gente até estava discutindo num programa anterior, né, que tudo virou industrializado, tudo virou comércio. Então, hoje a gente pode até chamar um boi de produto, né? Então, isso é uma coisa também que é importante. Vamos para o quadro agora de perguntas por e-mail.
Temos aqui algumas perguntas por e-mail. Tem uma pergunta do Vanderlei Gomes, gerente de supermercado. Caso eu adquira uma infecção no serviço de saúde, eu tenho o direito de ser indenizado pelo hospital ou a fiscalização sanitária? Bem, seu Vanderlei, tem o Código de Defesa do Consumidor e nós temos registros de várias pessoas que procuraram esse código de defesa, procuraram instituições e, através desse Código de Defesa do Consumidor, eles tiveram indenizações. Mas esse Código do Consumidor, ele fala no artigo 14 que o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fluição e riscos. E, com isso, lá no parágrafo 1º, ele diz que o serviço defeituoso, quando ele é prestado, não fornece segurança ao cliente. Então, com isso, o consumidor está esperando que aquele cuidado seja um cuidado de qualidade. Mas, quando chega lá no ambiente hospitalar ou no ambiente de saúde, né, tem circunstâncias que não condizem com aquele tipo de atendimento de qualidade. Professora Lia, temos aqui uma pergunta da Carla Dutra. Há casos de infecção no serviço de saúde que podemos considerar negligência médica ou erro médico? Há casos que sim, mas todos não, né? Não se pode afirmar que infecção hospitalar acontece por erro médico. Pode acontecer. Ou não, ou né? Porque não. A gente sabe do ambiente. Eu preciso conhecer toda a questão de ambiente, eu disse no início, né, insumos que são utilizados nos pacientes, a questão da limpeza hospitalar. Sim, a técnica médica é importante no que diz respeito ao momento que ele está desenvolvendo os procedimentos dele, a equipe que trabalha, o coletivo ali. Então, eu não quero afirmar que sempre será um erro médico, né? Não posso e não devo. Professora Miriam, uma pergunta aqui. Se meu filho for atendido no SUS e pegar uma infecção, a quem eu devo reclamar? Armando Rodrigues, vendedor de Caxias. Bem, senhor Armando, nós temos o PROCON e aí nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que vai ter todo esse amparo legal, né? Inclusive, as pessoas podem até procurar o Ministério Público quando também for, né, no serviço público. E também nós temos que observar que isso tem que ser após a verificação de culpa, que é afirmada se é negligência ou se houve o erro, né? Isso a gente também tem que conversar aqui, né? Pode sim. Professora Lia, por favor. Eu quero dar um exemplo que o Ministério Público atualmente ele tem recebido inúmeras denúncias, e aí me perdoe, Miriam, hoje o direito, né, eu não sou advogada, mas eu li recentemente uma causa. Não existe mais a necessidade de culpa, né? O hospital responde de forma solidária, né, a questão da indenização. Então, recentemente, o surto que nós tivemos, recentemente, em 2007, recentemente, surto de micobacteriose, e o Ministério da Saúde vem respondendo por conta dos casos que aconteceram nos hospitais federais, né, e outras instituições privadas e públicas também. Eu acho que, inclusive, a professora Miriam leu um parágrafo, né? Independente de culpa. Hoje a questão é a responsabilidade civil, então o Ministério Público hoje... Até essa coisa do nexo, mas o nexo causal precisa existir. Tem que existir, o nexo causal precisa existir, mas não a culpa, né? A prova, a comprovação de culpa. Isso já é responsabilidade direta do hospital e do profissional. Então, eles respondem de forma solidária, hospital e médico, ou isoladamente o hospital, né? Eu apenas ressaltei essa questão da culpa porque isso está no Código de Defesa Civil. Então, essa de defesa do consumidor, desculpa. Então, essa lei 8078, ela traz isso, né? Então, pode-se
ter, né, uma prática, e aí a gente tem os protocolos, tem toda a questão da verificação e aí da CCIH, mas no Código de Defesa do Consumidor consta, inclusive, que eu li aqui, está dentro da Lei 8078, de 11 de setembro de 1990. E com isso, bem rapidinho, tem um livro do advogado e médico, Nery Tadeu Câmara Souza, Responsabilidade Civil e Penal do Médico. É um livro de 2006, e aí vem tendo essa discussão da responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, será apurada mediante a verificação de culpa. Então, nessa defesa do Código de Defesa do Consumidor, ele ainda consta essa questão da verificação de culpa. Aproveitando que a professora já está aí com o microfone, ó, se minha esposa faz cesariana ou cirurgia de alto risco, e ela adquiriu uma infecção com uso de material não descartável, não esterilizado, o médico que atendeu será o responsável? É Renato que pergunta, autônomo do Rio de Janeiro. Aí a gente até falou um pouco agora sobre isso. Isso, Então... Há uma discussão sobre isso. É uma discussão sobre isso, porque se tem uma discussão que não é a questão do profissional em si, é a instituição que responde, mas com a verificação, como a professora Lia falou, de responsabilidade, porque o profissional está intrinsecamente ligado a essa instituição, né? Professora Lia, quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa parte? Não, só o que eu disse anteriormente. Então, aproveita para responder essa pergunta aqui, do Luiz Maciel. O que geram as bactérias superresistentes que vemos na TV, acometendo pessoas em hospitais? O que vem gerando, né? O que vem gerando, que se sabe o uso indiscriminado dos antimicrobianos. Mas não se pode deixar de ressaltar a inteligência dos micro-organismos e a capacidade que eles têm de reagir ao que é o agressor, que é o antimicrobiano. Então, o uso indiscriminado que aconteceu durante muitos anos, e infelizmente a Anvisa agora, recentemente, está tentando coibir o uso, mas a gente reconhece que ainda existem unidades, né, que estão permitindo a venda de antimicrobianos sem a receita médica, mas a Anvisa já tomou um passo importante, que foi a proibição da venda dos antimicrobianos sem a receita. Um dado muito interessante da Organização Mundial de Saúde é que mais de 50% da prescrição de antibiótico realizada é de forma inadequada. É inadequação. Prescreve um antibiótico muito mais forte. Infelizmente é isso que acontece. Nessa pesquisa que você falou de 1994, se viu que muitos hospitais sequer tinham laboratório para descobrir qual era o micro-organismo que estava causando a infecção. Então, o médico tratava de forma empírica. O interessante dessa mesma pesquisa que a professora Lia coloca que 76,1% dos hospitais tinham comissão formalmente nomeada, 3% deles não realizavam a vigilância epidemiológica, uma pequena parte só, mas 72,6% investigavam os casos de infecção com o método pela busca ativa, ou seja, iam atrás para poder identificar qual era o agente causal, identificando através de todos os exames que são feitos no hospital. Então, eu estive aqui hoje com a professora doutora Lia Galvão e com a professora Miriam Marinho Crisóstomo, e nós falamos sobre infecção hospitalar. Agradeço a presença das duas professoras ilustres aqui, coordenadoras de 2 cursos interdisciplinares, Foi uma honra ter vocês aqui como convidados, e agradeço a vocês que nos assistiram em casa, e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.